Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. A Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar e seus movimentos orbitais são fundamentais para a vida no planeta e para o nosso entendimento sobre a compreensão do cosmos. Esses movimentos incluem a rotação, a translação, a precessão, a nutação e, finalmente, o movimento do centro de massa do sistema Terra-Lua, fazendo 5 movimentos, além de uma série de pequenos outros movimentos e fenômenos, que irei detalhar um a um aqui nesse vídeo. Cada um desses movimentos tem um efeito significativo sobre o clima, as estações, o tempo e até mesmo a orientação do nosso planeta no espaço. Após a vinheta, vamos detalhar e analisar cada um desses movimentos orbitais de nosso planeta. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. O movimento de translação. A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol, que demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para ser completado, ou 365,25 dias, o que define a duração do nosso ano. Essa fração extra de 1/4 de dia é a razão pela qual a cada 4 anos temos um ano bissexto, acrescentando um dia no calendário em 29 de fevereiro, a fim de manter a sincronização entre o calendário e a posição da Terra em sua órbita. A órbita da Terra ao redor do Sol não é perfeitamente circular, como muitas pessoas imaginam, mas sim elíptica, o mesmo que uma forma oval ou uma circunferência achatada. Os focos de uma elipse são 2 pontos fixos dentro da elipse que possuem uma propriedade geométrica particular. A soma das distâncias de qualquer ponto da elipse a esses 2 focos é sempre constante. Se fixarmos 2 pregos representando os focos da elipse em uma superfície plana, e amarrarmos a ponta de um barbante em um desses pregos, e a outra ponta no outro prego, e após isso esticarmos o barbante com um lápis e rotacionarmos o lápis, teremos uma elipse. Um outro conceito matemático das elipses se refere à definição de sua excentricidade, que nada mais é que um valor entre 0 e 1, que descreve o quanto a elipse se desvia de um círculo perfeito. Quanto mais próxima de 1, mais achatada a elipse é. Quanto mais próxima de 0, mais ela se aproxima da forma circular perfeita. Uma excentricidade igual a 1 corresponde a um caso degenerado, onde a elipse se torna um segmento de reta. A órbita da Terra tem uma excentricidade relativamente baixa, aproximadamente 0,0167, o que significa que sua órbita é quase circular. Mas ainda assim, essa pequena excentricidade resulta em variações na distância da Terra ao Sol ao longo do ano, como veremos a seguir. No caso das órbitas de forma geral, o Sol se localiza em um desses focos da elipse. E isso significa que há momentos em que a Terra está mais próxima do Sol e momentos em que está mais distante. O ponto mais próximo do Sol se chama periélio e o mais afastado, afélio. No periélio, a Terra dista 147.098.450 km do Sol, e ela atinge esse ponto de sua órbita em torno do início de janeiro. No afélio, o ponto mais distante, a Terra está a 152.097.597 km de distância do Sol, e esse ponto é atingido por volta do início de julho. O semi-eixo maior de uma elipse é equivalente à distância média dos pontos da elipse ao foco. Traduzindo isso para uma órbita, podemos dizer que, na maioria das situações, o semi-eixo maior é usado como uma aproximação para a distância média do corpo orbitante ao foco. E no caso da Terra, o semi-eixo maior de sua órbita, o que equivale à distância média ao Sol, equivale a 149.598.023 km, o que, de uma forma geral, é assumida como uma média de 150 milhões de quilômetros para fins de arredondamento. Esse movimento é regido pela força gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra, seguindo as leis newtonianas descritas pela Lei da Gravitação Universal. Essa força mantém a Terra em sua órbita ao redor do Sol, e combinada com a inércia do movimento da Terra, resulta em uma trajetória elíptica estável. A velocidade de translação.
A velocidade de translação da Terra refere-se à velocidade com que o planeta se desloca ao longo de sua órbita elíptica ao redor do Sol. Essa velocidade não é constante devido à forma elíptica da órbita, variando conforme a Terra se aproxima ou se afasta do Sol. Como a órbita da Terra é quase circular, podemos calcular essa velocidade média usando a equação simples que define a velocidade, como sendo o espaço percorrido dividido pelo tempo. Assim, teremos que a velocidade média de rotação equivale ao perímetro da elipse orbital, que pode ser simplificado como um círculo cujo raio é o semi-eixo maior da órbita da Terra, dividido pela duração do ano terrestre. Logo, teremos que a velocidade equivale a 2 vezes π, vezes 149.598.023 km, divididos por 360,25 dias. Convertendo o tempo de duração do ano para segundos, teremos que essa velocidade equivale a aproximadamente 29,78 km por segundo. Isso é equivalente a uma velocidade de 107.208 km por hora. Isso representa uma velocidade de mais de 120 vezes maior que a velocidade de um avião a jato comercial. Essa é a velocidade que viajamos pelo espaço embarcados na nave Terra. A velocidade de translação da Terra não é constante devido à excentricidade da órbita elíptica. De acordo com a segunda lei de Kepler, a Terra se move mais rapidamente quando está mais próxima do Sol, em seu periélio, quando sua velocidade chega a 30,29 km por segundo, e mais lentamente quando está mais distante em seu afélio, quando sua velocidade é de 29,29 km por segundo. É importante observar que a velocidade de translação da Terra aqui detalhada é relativa ao Sol. Se considerarmos o movimento do Sistema Solar, que também orbita o centro da Via Láctea, a velocidade da Terra seria uma composição vetorial da velocidade de translação ao redor do Sol e da velocidade do Sistema Solar através da galáxia. A velocidade média do Sistema Solar em sua órbita ao redor do centro da Via Láctea é de aproximadamente 220 a 230 km por segundo. O movimento de precessão. Para efeitos didáticos, vamos falar do movimento de precessão terrestre antes mesmo de falarmos do famoso movimento de rotação. A precessão é um movimento lento e contínuo do eixo de rotação da Terra, causado pela força gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua sobre a protuberância equatorial da Terra. Como resultado, o eixo de rotação descreve um círculo completo em torno de um eixo perpendicular ao plano da órbita da Terra, a cada aproximadamente 25.772 anos. Esse movimento pode ser comparado ao movimento de um peão em rotação. Quando um peão gira, seu eixo de rotação tende a descrever um movimento cônico em torno de uma linha vertical, em resposta à força gravitacional. Devido à precessão, a estrela polar, que é uma estrela que se encontra quase exatamente alinhada com o eixo de rotação da Terra em direção ao norte celestial, e que atualmente é a Polaris, muda ao longo dos milênios. Há cerca de 5.000 anos, a estrela polar era Tuban, na constelação de Draco, e daqui a cerca de 12.000 anos será Vega, na constelação de Lira. A estrela polar tem sido utilizada historicamente como uma estrela guia na navegação, especialmente para determinar a direção do norte durante a noite. No hemisfério norte, se uma pessoa se orientar pela estrela polar, ela estará apontando aproximadamente para o norte verdadeiro, pois a orientação pela bússola aponta o norte magnético. Como a estrela polar está quase exatamente sobre o polo norte celeste, a sua altura no horizonte, o mesmo que o ângulo de sua elevação, corresponde aproximadamente à latitude do observador no hemisfério norte. Por exemplo, se você estiver no Equador, ou seja, na latitude 0 grau, Polaris estará no horizonte. Se você estiver no Polo Norte, ou seja, na latitude 90 graus norte, ela estará diretamente acima de sua cabeça. Polaris não é visível no hemisfério sul, onde não há uma estrela comparável que esteja tão perto do Polo Sul celeste. No hemisfério sul, a constelação do Cruzeiro do Sul é frequentemente usada para localizar o Polo Sul celeste, embora isso seja um pouco mais complexo do que usar Polaris para encontrar o norte.
O movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra é um dos mais fundamentais e influentes fenômenos astronômicos com as maiores implicações para a vida em nosso planeta. Detalhar esse movimento envolve compreender não apenas o seu funcionamento básico, mas também os efeitos complexos e as nuances associadas a ele. Essencialmente, a Terra gira em torno de seu próprio eixo, como um gigantesco peão cósmico, e essa rotação ininterrupta é a responsável pela alternância entre dias e noites, um ciclo que marca o ritmo da vida na Terra desde seus primórdios. E como entendemos o tempo e como interagimos com o ambiente ao nosso redor, até a influência sobre o clima e os padrões meteorológicos. A linha imaginária que passa pelos polos norte e sul define esse movimento. A Terra completa uma rotação total em aproximadamente 24 horas, ou mais precisamente em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, o que define a duração do dia. Esse período é conhecido como dia sideral, que é o tempo que a Terra leva para realizar uma rotação completa em relação a uma estrela distante fixa, que não seja o Sol. Se você marcasse a posição de uma estrela no céu e aguardasse até ela retornar exatamente ao mesmo ponto, teria medido um dia sideral. Em outras palavras, é o tempo que leva para uma estrela específica retornar à mesma posição no céu. E isso demora em média 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse tempo é um pouco mais curto que o dia solar, que é o que leva para completar uma rotação em relação ao Sol. Depois de realizar uma rotação completa em relação às estrelas, a Terra precisa girar um pouco mais para que o Sol apareça no mesmo ponto do céu, porque enquanto a Terra gira em torno de seu eixo, ela também está se movendo ao redor do Sol. Essa diferença no movimento resulta em um dia sideral mais curto, como vocês podem ver nessa animação. Se você marcasse a posição do Sol no céu e aguardasse até ele retornar exatamente ao mesmo ponto no dia seguinte, teria medido um dia solar, o qual tem uma duração média de exatamente 24 horas. Este é o tempo que usamos para definir um dia nos nossos calendários e relógios, perfeitamente alinhado com a posição do Sol, o que faz sentido para nossas atividades diárias, como trabalho, sono e agricultura. A direção de rotação. A Terra gira no sentido anti-horário quando observada do Polo Norte. Isso significa que se você estivesse em um ponto fixo no espaço acima do Polo Norte, veria a Terra girando no sentido oposto ao movimento dos ponteiros de um relógio. Essa rotação ocorre de oeste para leste, o que resulta no ciclo diurno e noturno, com o Sol aparentando nascer no leste e se pondo no oeste, e isso expõe diferentes partes do planeta à luz solar em momentos diferentes, causando a alternância entre dia e noite. A razão exata pela qual a Terra gira no sentido anti-horário ainda é um mistério, mas acreditamos que a rotação dos planetas tenha se originado durante a formação do Sistema Solar, a partir do colapso de uma nuvem de gás e poeira, onde as colisões entre os diversos corpos celestes que se formaram nessa nuvem teriam dado origem aos movimentos de rotação dos planetas. A velocidade de rotação. A velocidade linear da rotação da Terra varia com a latitude. No Equador, onde a Terra tem o maior diâmetro, a velocidade tangencial é máxima e equivale a cerca de 1.670 km por hora, como vocês podem ver calculado aqui na tela. À medida que você se move em direção aos polos, a velocidade tangencial diminui e a rotação é mais lenta, pois o diâmetro diminui com o aumento da latitude. No paralelo 45 graus, como você pode ver nesses cálculos, o raio da Terra nesse paralelo é bem menor, equivalente a 4.510 km, contra 6.378 no Equador. E isso resulta numa velocidade de rotação menor nesse paralelo, que vale 1.181 km por hora. Nessa tabela, perceba o quanto a velocidade de rotação da Terra diminui em relação aos paralelos, até ser nula nos polos, pois os polos são os pontos fixos em torno dos quais a Terra gira. A velocidade de rotação da Terra não é constante e pode variar ao longo do tempo devido a diversos fatores internos, como movimentos do núcleo, terremotos e outros processos geológicos, além de fatores externos, como a atração gravitacional da Lua e do Sol, assim como o impacto de meteoros, que podem causar pequenas variações na velocidade de rotação de nosso planeta.
Essas variações de velocidade podem acontecer de forma ligeira ao longo do ano e, embora sejam razoavelmente pequenas, influenciam na duração do dia e podem ser detectadas com precisão pelos astrônomos. A inclinação do eixo terrestre. Como já dito, a Terra gira em torno de um eixo imaginário que passa pelos polos norte e sul. Esse eixo está inclinado em aproximadamente 23,5 graus em relação ao plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Essa inclinação remonta à formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando a Terra se formou a partir de um disco de gás e poeira ao redor do Sol. E sua inclinação atual pode ter sido influenciada por colisões com outros corpos planetesimais durante essa fase. Uma das teorias mais aceitas para explicar a inclinação do eixo terrestre é o impacto com um corpo planetário do tamanho de Marte, chamado Theia. Esse impacto teria ocorrido nos estágios iniciais da formação da Terra, resultando não só na inclinação do eixo, mas também na formação da Lua. Ao longo do tempo, as interações gravitacionais com outros planetas, especialmente com Júpiter e Saturno, também podem ter contribuído para estabilizar e, em menor grau, modificar a inclinação do eixo da Terra. Essa inclinação é responsável pela variação sazonal das estações do ano, fazendo com que diferentes latitudes recebam diferentes quantidades de luz solar durante o ano, afetando o clima e as estações. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol, esse hemisfério experimenta o verão, enquanto o hemisfério sul, que está inclinado para longe, experimenta o inverno, e vice-versa. Esses pontos ao longo da órbita da Terra, onde o eixo está inclinado diretamente em direção ou para longe do Sol, são conhecidos como solstícios, marcando o início do verão e do inverno. Devido à inclinação do eixo, a quantidade de energia solar que atinge diferentes latitudes varia ao longo do ano. No verão, o Sol está mais alto no céu e os dias são mais longos, resultando em maior aquecimento. No inverno, o Sol está mais baixo no céu e os dias são mais curtos, resultando em menos aquecimento. A inclinação do eixo da Terra também é responsável pela criação das zonas climáticas. A zona tropical, onde a luz solar é mais direta ao longo do ano, e as zonas polares, onde a luz solar é menos intensa, especialmente durante os meses de inverno. Quando o eixo da Terra não está inclinado nem em direção ao Sol, nem para longe dele, temos os equinócios, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Essas mudanças sazonais influenciam a biodiversidade e a adaptabilidade dos ecossistemas. As estações do ano afetam os ciclos de vida de plantas e animais, incluindo migrações, padrões de reprodução e comportamento de hibernação, além de terem um impacto direto na agricultura, que é essencial para a civilização humana. O ciclo agrícola depende das estações para o plantio e colheita, influenciando o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da história. Os efeitos de fusos horários. O sistema de fusos horários foi criado para ajudar a coordenar as atividades humanas e os sistemas globais. A velocidade angular da rotação da Terra é constante e igual a 360 graus por 24 horas, ou 15 graus por hora. Isso significa que a Terra gira 15 graus de longitude a cada hora. Logo, é fácil concluir que a rotação da Terra é a base para os fusos horários. Nosso planeta é dividido em 24 fusos horários, cada um deles cobrindo 15 graus de longitude. E à medida que a Terra gira, diferentes fusos horários experienciam o dia e a noite em momentos diferentes. A declinação magnética. A declinação magnética é um fenômeno geofísico que descreve a diferença angular entre o norte magnético e o norte verdadeiro, também chamado de norte geográfico, o que ocorre em um determinado ponto da superfície terrestre. Esta diferença é crucial para a navegação precisa e para a correção de medições baseadas em bússola, pois as bússolas apontam para o norte magnético, enquanto mapas e sistemas de coordenadas utilizam o norte verdadeiro como referência. Mas por que essa diferença ocorre? Ela ocorre devido às complexidades no campo magnético terrestre. O campo magnético da Terra é gerado principalmente pelo movimento do ferro e níquel fundidos no núcleo do planeta, que gera correntes elétricas no núcleo líquido da Terra, que por sua vez criam um campo magnético semelhante ao de um ímã, com os polos magnéticos próximos aos polos geográficos norte e sul.
As irregularidades nesse núcleo e as interações com o vento solar causam variações no campo magnético, além de que o movimento das placas tectônicas influencia a posição dos polos magnéticos, fazendo com que eles se movimentem ao longo do tempo. Sendo assim, o campo magnético terrestre está em constante mudança, com variações de curto, médio e longo prazo. No entanto, o eixo deste dipolo magnético não está perfeitamente alinhado com o eixo de rotação da Terra, o que resulta na declinação magnética. O norte verdadeiro é a direção que aponta para o polo norte geográfico, que é o ponto onde o eixo de rotação da Terra encontra sua superfície no hemisfério norte. Já o norte magnético é a direção apontada pela agulha de uma bússola e se refere ao polo norte magnético, uma região em constante movimento devido às dinâmicas já explicadas anteriormente. Como vocês podem ver nessa figura aqui na tela, a declinação magnética varia tanto espacialmente quanto temporalmente. Espacialmente, a declinação pode diferir significativamente entre diferentes regiões do globo. Por exemplo, em algumas áreas, a declinação pode ser quase zero, enquanto em outras pode exceder 20 graus, seja para leste ou oeste. Na navegação, é essencial corrigir a leitura da bússola para obter a direção correta em relação ao norte verdadeiro, e para prevermos e ajustarmos a declinação magnética em um dado local, precisamos usar modelos geomagnéticos, que fornecem previsões da declinação, inclinação e intensidade do campo magnético em qualquer ponto do planeta. Cartas de declinação magnética são frequentemente utilizadas por navegadores e engenheiros para correções em bússolas e instrumentos de navegação. Estas cartas indicam as linhas de isogônica, que são linhas de igual declinação magnética. Temporalmente, a declinação magnética também muda devido ao movimento do polo norte magnético. Este movimento é dinâmico e tem sido observado a uma velocidade crescente nas últimas décadas. Ao longo do tempo, as correntes elétricas no núcleo podem se reorganizar, levando à inversão dos polos, que é um fenômeno natural que ocorre periodicamente na história geológica do nosso planeta, quando a polaridade do campo magnético terrestre se inverte, ou seja, o norte magnético se torna sul e vice-versa. Esse é um processo gradual e pode levar milhares de anos. E durante esse processo de inversão, o campo magnético terrestre enfraquece significativamente, tornando a Terra mais vulnerável à radiação cósmica. Não existe uma maneira precisa de prever quando a próxima inversão dos polos magnéticos ocorrerá. Os cientistas observam que o campo magnético terrestre está enfraquecendo e que o polo norte magnético está se movendo mais rapidamente do que o normal, o que indica que uma inversão pode estar se aproximando. No entanto, esse processo pode levar milhares de anos. Atualmente, o polo norte magnético tem se movido do norte do Canadá em direção à Rússia, a uma taxa que atualmente ultrapassa 50 km por ano. Embora a inversão dos polos magnéticos possa causar algumas perturbações no planeta, não há evidências de que ela represente um risco existencial para a humanidade. A vida na Terra já passou por diversas inversões magnéticas no passado, e a vida continuou a evoluir. Os ciclos de Milankovitch. A inclinação do eixo terrestre, junto com o movimento de precessão e a excentricidade da órbita da Terra, faz parte dos ciclos de Milankovitch, que influenciam consideravelmente o clima global ao longo dos períodos e eras geológicas. Esses ciclos são considerados fundamentais para entender as eras glaciais e os padrões climáticos de longo prazo. Como vimos anteriormente, a órbita da Terra não é circular, mas elíptica, caracterizada por uma excentricidade. No entanto, essa excentricidade não é fixa ao longo do tempo, podendo variar entre ser mais circular e mais elíptica. A excentricidade da Terra oscila entre 0, o que significa uma órbita perfeitamente circular, e 0,058, uma órbita ligeiramente mais elíptica, em um ciclo de aproximadamente 100 mil anos, com uma modulação adicional em um ciclo de cerca de 400 mil anos. Quando a excentricidade é maior, a distância ao Sol aumenta ao comparar a distância máxima, que é o afélio, com a mínima, o periélio da Terra. Essa variação na distância do Sol pode amplificar as variações sazonais de temperatura, especialmente no hemisfério onde o inverno ocorre quando a Terra está no afélio. A maior excentricidade intensifica as estações do ano,
tornando os verões mais quentes e os invernos mais frios, enquanto uma excentricidade menor tende a suavizar essas variações sazonais. O ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita ao redor do Sol, que, como já vimos, é de 23,5 graus atualmente, também varia ao longo do tempo, entre 22,1 e 24,5 graus em um ciclo de aproximadamente 41 mil anos. Uma maior inclinação do eixo aumenta a intensidade das estações, tornando os verões mais quentes e os invernos mais frios, especialmente nas latitudes altas. Por outro lado, uma menor inclinação do eixo tende a suavizar as diferenças sazonais. Essa inclinação do eixo de rotação da Terra afeta como a energia solar é distribuída entre as diferentes latitudes. Por exemplo, com uma inclinação maior, os polos recebem mais energia solar durante o verão, o que pode contribuir para o derretimento das calotas polares. Finalmente, o movimento de precessão, como já vimos anteriormente, também é um movimento cíclico, levando o eixo a traçar um círculo completo em aproximadamente 26 mil anos. A precessão afeta o momento em que cada estação ocorre ao longo da órbita da Terra. Atualmente, o periélio ocorre em janeiro, durante o inverno no hemisfério norte, mas em cerca de 13 mil anos, isso mudará, fazendo com que o periélio ocorra durante o verão do hemisfério norte. Sendo assim, a precessão, em combinação com a excentricidade e a inclinação axial do eixo de rotação da Terra, modulam as diferenças climáticas entre os hemisférios, influenciando os padrões de monções e a extensão das calotas polares. Esses três ciclos não operam de forma isolada, eles interagem entre si, criando padrões complexos de variações climáticas. Por exemplo, uma alta excentricidade combinada com uma inclinação axial elevada pode levar a grandes variações sazonais de temperatura. E a combinação desses ciclos é considerada uma das principais causas das eras glaciais e interglaciais. Durante períodos de menor insolação nas latitudes altas, a acumulação de gelo é favorecida, levando a períodos glaciais. Quando os ciclos se alinham para aumentar a insolação, as geleiras podem recuar, marcando períodos interglaciais. Os ciclos de Milankovitch são corroborados por evidências geológicas e paleoclimáticas, como os registros de gelo nas camadas polares e os sedimentos marinhos, que mostram padrões de variação de temperatura e de níveis do mar ao longo dos ciclos de 100 mil, 41 mil e 26 mil anos. Embora os ciclos de Milankovitch sejam fundamentais para entender as variações climáticas naturais ao longo de períodos geológicos, as mudanças climáticas atuais, impulsionadas pelas atividades humanas, operam em uma escala de tempo muito mais curta e podem se sobrepor ou modificar os padrões previstos pelos ciclos. Mesmo com as influências humanas, os ciclos de Milankovitch continuarão a moldar o clima da Terra em escalas de tempo longas, possivelmente influenciando a magnitude e a duração dos efeitos das mudanças climáticas provocadas pela interferência humana. A força de Coriolis. A rotação da Terra cria a força de Coriolis, que afeta o movimento de fluidos na atmosfera e nos oceanos, sendo essencial para a formação de sistemas meteorológicos, como ciclones e anticiclones. A força de Coriolis não é uma força real no sentido newtoniano, mas sim uma força inercial, surgindo como consequência da rotação da Terra e sendo percebida por um observador situado em um referencial não inercial, como a superfície terrestre. Essa força faz com que objetos em movimento sejam desviados de suas trajetórias retilíneas, criando a ilusão de uma força atuando sobre eles. Imagine uma pessoa em um carrossel em movimento. Se essa pessoa tentar caminhar em linha reta em direção ao centro do carrossel, ela perceberá que sua trajetória será desviada. A força de Coriolis faz com que os ventos e as correntes oceânicas sejam desviados para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, além de influenciar as correntes oceânicas e a direção de navios e aeronaves, especialmente em longas distâncias. Quanto maior a velocidade do objeto, maior a flexão causada pela força de Coriolis, sendo máxima nos polos e nula no Equador. O efeito na forma da Terra. A rotação da Terra gera uma força centrífuga no planeta. Imagine um carro em uma pista curva. Conforme o carro faz a curva, parece que está sendo empurrado para fora. Esse empurrão para fora é a força centrífuga. E quanto mais rápido o carro vai,
maior a força centrífuga. Essa força causa um achatamento nos polos e um alargamento no equador, resultando em um diâmetro equatorial maior em comparação com o diâmetro polar, pois a força centrífuga é maior nas regiões equatoriais, onde a velocidade de rotação é mais alta, e menor nos polos, onde a velocidade de rotação é praticamente nula. A força centrífuga empurra a matéria para fora, causando um abaulamento na região equatorial, o que faz com que o raio equatorial da Terra seja cerca de 21 km maior que o raio polar. Para se ter uma ideia do poder da força centrífuga, veja o exemplo da estrela Vega, que tem uma velocidade de rotação 44 vezes maior que a velocidade de rotação da Terra. Isso causa um achatamento muito perceptível nessa estrela, fazendo com que o raio equatorial de Vega seja 19% maior que seu raio polar, como vocês podem ver nesta figura comparativa entre o Sol e Vega. O mesmo ocorre com o planeta anão Haumea, que também tem uma forma oblata bem definida por conta de sua alta velocidade de rotação. Os impactos na vida diária. A rotação da Terra tem uma influência direta sobre a vida diária das pessoas, incluindo o ritmo circadiano dos organismos vivos da Terra, como os humanos, que possuem ritmos biológicos internos sincronizados com o ciclo diurno e noturno de nosso planeta. Esses ritmos afetam padrões de sono, alimentação e outras funções corporais. Além disso, a rotação da Terra afeta os ciclos de luz e escuridão, cruciais para o crescimento das plantas e para os ciclos agrícolas. A direção dos ventos e das correntes marítimas também é influenciada, e as estrelas parecem se mover em arcos ao redor dos polos celestes. O movimento de nutação. A nutação é uma pequena oscilação periódica muito sutil que se sobrepõe ao movimento de precessão do eixo da Terra, mas é igualmente importante para compreendermos as dinâmicas do nosso planeta. Esse movimento é causado pelas forças gravitacionais da Lua e, em menor grau, do Sol. A Lua, por estar mais próxima e ter uma massa considerável em relação à Terra, exerce uma força gravitacional que atrai os oceanos e a crosta terrestre, criando uma espécie de protuberância na Terra, alinhada com a direção da Lua. Conforme a Terra gira e a Lua orbita ao redor dela, a posição dessa protuberância muda continuamente, causando uma oscilação no eixo de rotação, conhecida como nutação. A nutação tem um ciclo de aproximadamente 18,6 anos e provoca uma oscilação muito pequena, de cerca de 9,2 segundos de arco no eixo de rotação da Terra. Embora seus efeitos sejam menores comparados aos da precessão, a nutação é importante e traz algumas consequências, como pequenas variações na duração do dia terrestre e alterações ligeiras na posição aparente das estrelas no céu. Esse movimento precisa ser considerado em cálculos de navegação precisos, como aqueles utilizados em satélites e sistemas de posicionamento global por GPS. A importância da nutação para a astronomia é enorme, pois sua compreensão permite a determinação precisa da posição das estrelas e planetas. O deslocamento do periélio. O deslocamento do periélio da Terra é um fenômeno complexo e também é conhecido como precessão do periélio, um fenômeno orbital que descreve a lenta mudança na orientação da órbita elíptica da Terra ao redor do Sol. Este fenômeno faz com que o ponto de periélio, o ponto na órbita onde a Terra está mais próxima do Sol, se desloque gradualmente ao longo do tempo, realizando um ciclo completo em aproximadamente 112 mil anos. Esse movimento é parte integrante das variações orbitais que influenciam o clima da Terra em escalas de tempo geológicas, sendo um componente importante dos ciclos de Milankovitch, que contribuem para as variações climáticas de longo prazo na Terra, como as eras glaciais. O deslocamento do periélio da Terra é causado por uma combinação de forças gravitacionais que agem sobre o nosso planeta, principalmente devido à influência de outros corpos no sistema solar, especialmente os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, que exercem forças gravitacionais sobre a Terra, as quais perturbam ligeiramente a órbita terrestre. Essas forças perturbadoras resultam em uma precessão orbital, que é a rotação da orientação da elipse orbital ao longo do tempo. Essa precessão faz com que o eixo maior da elipse, que conecta os pontos de periélio e afélio, gire lentamente no plano da órbita. A contribuição dos planetas externos, particularmente Júpiter,
É significativa devido à sua grande massa e à proximidade relativa à Terra em alguns pontos da órbita. A forma oblata da Terra, que, como já vimos, não é uma esfera perfeita devido à rotação, causando um achatamento nos polos e um alargamento no equador, provoca variações no campo gravitacional terrestre, que também contribuem para o deslocamento do periélio. O efeito combinado do achatamento da Terra e da gravidade solar influencia esse fenômeno. Embora a relatividade geral de Einstein seja um fator menor em comparação com as forças gravitacionais planetárias, ela ainda desempenha um papel importante. De acordo com a teoria da relatividade geral, a presença do Sol curva o espaço-tempo ao seu redor, o que altera ligeiramente a órbita da Terra. Este efeito, conhecido como precessão de Schwarzschild, contribui com uma pequena parte para o deslocamento do periélio e foi originalmente detectado na órbita do planeta Mercúrio, onde é mais pronunciado devido à proximidade ao Sol. A medição precisa do deslocamento do periélio é realizada através de observações astronômicas detalhadas e da aplicação de modelos matemáticos complexos que levam em conta todos os fatores mencionados. Essas medições são fundamentais para prever mudanças climáticas de longo prazo e para compreender as interações complexas entre os corpos celestes no Sistema Solar. O movimento do centro de massa do sistema Terra-Lua. O movimento do centro de massa do sistema Terra-Lua é um fenômeno fascinante e complexo, que reflete a interação gravitacional entre a Terra e a Lua, e ele é crucial para entender a dinâmica orbital do sistema Terra-Lua e suas consequências tanto para a Terra quanto para a Lua. Mas antes de falarmos dele, preciso explicar o que é um centro de massa, que também é chamado de baricentro. O centro de massa de um sistema é o ponto onde a massa total do sistema pode ser considerada como concentrada para fins de análise de movimento. Imagine que você está sentado numa ponta de uma gangorra e seu filho, uma criança, está sentado na outra ponta. Como você tem uma massa muito maior que a do seu filho, a gangorra cairá para o seu lado e seu filho ficará suspenso acima do solo e não sairá dessa posição a menos que você exerça uma força no chão para te impulsionar para cima, o que fará com que seu filho caia em direção ao chão. Contudo, se trouxermos o suporte de apoio da gangorra para uma posição específica mais próxima de você, haverá um ponto exato onde esse suporte de apoio estiver posicionado. Haverá um equilíbrio, e tanto você como seu filho ficarão à mesma distância do chão. E a gangorra ficará paralela ao solo e perfeitamente equilibrada, desde que você ou seu filho não exerçam nenhuma força nela. Esse ponto de apoio que equilibra esse sistema é o que chamamos de centro de massa ou baricentro. Para todo sistema gravitacional que envolva dois ou mais corpos celestes, esse preceito também é válido. Portanto, para o sistema Terra-Lua, o centro de massa é o ponto de equilíbrio entre as duas massas que compõem esse sistema. Este ponto não está localizado no centro da Terra, mas em um ponto do espaço que se desloca em resposta à interação gravitacional entre a Terra e a Lua. A massa da Lua é cerca de 81 vezes menor que a massa da Terra, e a distância média entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 385 mil quilômetros. Esses valores fazem com que o centro de massa do sistema Terra-Lua esteja situado a cerca de 4.670 quilômetros do centro da Terra, ou o mesmo que a aproximadamente 1.700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. E tanto a Terra quanto a Lua orbitam esse centro de massa comum. Logo, podemos concluir que a Terra também realiza uma espécie de translação em torno desse ponto, como podemos ver nessa animação aqui na tela. Mas para complicar ainda mais a nossa vida, o centro de massa do sistema Terra-Lua não é um ponto fixo, mas ele se move devido às interações gravitacionais entre a Terra e a Lua, pois a Lua também orbita a Terra em uma órbita elíptica com uma distância variável ao longo de sua trajetória em torno de nosso planeta. O que faz com que o centro de massa do sistema também se mova ao redor de um ponto fixo ao longo do tempo, afetando a posição do centro de massa. O movimento do centro de massa do sistema Terra-Lua tem várias consequências e impactos, e o mais importante deles é aquele que confere uma estabilidade orbital da Terra e da Lua, pois a gravidade da Lua desempenha um papel importante na regulação da inclinação axial da Terra e, em consequência, na estabilização do clima global. Isso também afeta a rotação da Terra,
contribuindo para o fenômeno da desaceleração gradual da rotação terrestre. Para você ter uma ideia do poder e da influência gravitacional da Lua sobre nós, há cerca de 1 bilhão de anos atrás, a Terra girava mais rápido, e a duração do dia por aqui não era de 24 horas, mas aproximadamente entre 18 e 20 horas. Essa interação gravitacional entre a Terra e a Lua, aliada ao movimento do centro de massa, afetam a taxa de afastamento da Lua da Terra, a qual está se afastando da Terra a uma taxa média de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Ficamos por aqui e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu explico mais detalhadamente o porquê do dia na Terra ter uma duração exata de 24 horas. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.